Olá a todos, como vão vocês? Eu espero que estejam todos bem. Continuando então a nossa saga, para entender um pouco da filosofia, sempre atrelando ela ao nosso dia a dia, para que a gente não fique preso apenas nos clássicos da filosofia, o ideal é que a gente consiga entendê-los dentro de uma ótica do nosso dia a dia, dentro dos problemas que movem o nosso cotidiano. Então, pensando nisso, a ideia de fazer essa videoaula tratando de um tema que é importante e é o que move a humanidade, é a tal da felicidade. E vendo dessa forma, então, o meu propósito aqui é falar sobre um livro de maneira bem rápida e sucinta, sem se perder dos conceitos filosóficos, o que seria essa tal de felicidade desesperadamente, segundo um filósofo contemporâneo nosso, o francês André Comte Sponville. Sponville é um cara que vai tentar traduzir para nós da maneira mais simples possível o que falava o Spinoza sobre as grandes questões da filosofia. E o Spinoza também, por sua vez, se debruça sobre grandes pensadores como Nietzsche e Schopenhauer. Mas como a gente quer aplicar a filosofia no dia a dia, vamos a quem nos ajuda a pegar os caminhos mais curtos. Então aí a gente tem, quem puder ler essa obra, A Felicidade Desesperadamente, eu recomendo. Aqui eu vou fazer uma rápida resenha sobre ela. Para que a gente fale sobre, então, a questão da felicidade, sob essa ótica de visão do Sponville, o ideal é que a gente lance uma pergunta logo de início, que é o papel do filósofo, né? Seria, então, a desilusão a maior característica ou a grande marca do tempo em que nós vivemos? Essa é a pergunta para que a gente possa iniciar o nosso raciocínio filosófico. Por que essa pergunta é pertinente? Porque nós vivemos atualmente, todos podem talvez pensar sobre isso ou indagar sobre isso, que nós vivemos sempre à procura de um sentido para a nossa existência, ou para a nossa vida. Aquela história, eu tenho uma missão aqui na Terra, ou para que eu vim, para onde eu vou. Então, esse talvez seja o grande questionamento do mundo, do ser humano, inclusive. Qual é a minha missão? Qual é o meu papel? Eu tenho algo para fazer? Eu sou determinado para algo? E quando a gente começa a questionar sobre isso, sempre vai surgir sobre nós uma questão de, às vezes, de frustração de não encontrar essa resposta e também uma decepção, talvez, por entender que nós não conseguimos atingir essa questão de encontrar o sentido ou a missão pela qual nós somos designados, nos é imposta. A gente acha que é dessa forma, né? Então, a ideia do Sponville é responder a esse questionamento. E ele vai dizer logo de cara que o despertar do homem pode ser que mostre que as nossas esperanças, elas nos enganam. Como assim as nossas esperanças nos enganam? Então, ele começa a construir todo um sistema de pensamento, uma reflexão, onde a ideia é que a gente perceba que a nossa felicidade só vai se iniciar na hora que perdermos toda a nossa esperança. Como assim? Perder a esperança para ser feliz? Pois é isso que eu vou tentar demonstrar agora. Então, para o Sponville, o desespero é a chave de toda esperança. Aqui, ó. O desespero é a chave de toda felicidade, corrigindo, né? Dessa forma, a gente só vai se entender, o ser humano vai se entender enquanto pessoa, e nessa questão de busca ou não de uma missão, quando nós entendermos que a gente deve se apegar apenas ao desespero e não à esperança. Por quê? Porque quando o Sponville vai tentar nos explicar isso na sua obra, ele faz primeiro uma análise crítica da atual sociedade em que vivemos, de todos os nossos anseios, desejos e vontades. Dessa forma, ele começa a procurar, a trilhar um caminho para que a gente consiga descobrir quais são os princípios que movem a ação humana, ou seja, o porquê eu faço o que eu faço. O Sponville vai tentar traçar e entender esse agir humano. E como ele vai fazer isso? Mostrando que existe uma relação íntima entre a tal da desilusão e a felicidade. Não é possível a gente entender felicidade sem fazer um relacionamento com a questão da ilusão e da desilusão. E como ele faz isso? Ele faz uma análise a princípio de que os nossos desejos, de que a nossa felicidade tem muito a ver com o que nós acreditamos, o que nós aprendemos através de uma tradição judaico-cristã, ou seja, através do cristianismo. Então, felicidade, para nós, está atrelado ainda
a essa questão do cristianismo. E para isso, ele vai tentar mostrar que talvez exista critérios universais e essenciais para a busca da felicidade, que não pode estar atrelado, por exemplo, apenas ao cristianismo, mas a outras formas de pensar a ética, de pensar o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Para isso ele vai começar a trabalhar essa questão da palavra desespero. Vocês viram que eu deixei ela separadinha porque a intenção é essa. Por quê? O Sponville começa nos mostrando, e vou ter que ler a frase dele para que a gente entenda de maneira bem tranquila. Ele diz assim: esperar é desejar sem gozar, sem aproveitar, sem saber e também sem poder, sem ter a posse. O que pertence ao futuro nos escapa. E na maioria das vezes, o acontecimento, a efetivação desse futuro, ela não depende de nós. Ou seja, o ponto de partida para que a gente entenda a questão da esperança e do desespero está dentro da palavra desejo. Ou seja, a gente tem que partir para entender a nossa questão, a questão do que é felicidade, estudar a questão do desejo. O que é o desejo? O desejo, se a gente for analisar, é a própria questão essencial do ser humano. Ou seja, a felicidade é algo que nós desejamos. A felicidade é o próprio desejo. Então, para que nós entendamos o que é felicidade, a gente vai avaliar o desejo dentro desse panorama geral. E por quê? Porque o Platão já diria lá atrás que o desejo é a falta das coisas. Então, se alguém me perguntar o que é o desejo, Platão diria: eu desejo tudo aquilo que eu não tenho. Ou seja, eu desejo algo que ainda não está sob a minha posse, a minha propriedade. Dessa forma, então, a gente acaba sofrendo por não ter as coisas. Eu desejo, por exemplo, agora tomar um copo de água, porque eu estou com a boca seca, então eu tomo a água. Dessa forma, cessou o meu desejo. Então, o que o Platão vai dizer é isso, que a falta é o que move o desejo. Então, dessa forma, porque o desejo é algo absoluto do ser humano, a gente tem esperança em suprir uma falta. E isso é o que move o tal do nosso desejo. E continuando, para que a gente possa começar a entender essa questão da felicidade, o Sponville nos mostra que, por conta de desejar essa falta, surge em nós uma angústia, uma ansiedade, um mal-estar, uma desilusão, uma frustração, uma crise existencial, ou seja, o nome que você quiser, uma decepção, por não conseguir suprir essa falta. Dessa forma, então, nós entramos nessa crise e as consequências que nós temos é o que nos impedem de sermos felizes. Ou seja, todos esses nomes que eu dei para sinônimos de falta, angústia, decepção, nos deixam infelizes. São as consequências da esperança. Quando temos esperança de suprir tudo isso que eu falei, a gente acha que vai ser feliz. Então o problema para o Sponville está numa palavrinha-chave chamada esperança. Devia ter escrito ela aqui também. Esperança. Bom, então a esperança, além de provocar todos esses males que eu acabei de dizer, angústia, sofrimento, decepção, dor, falta, ausência, ela se reproduz infinitamente ou indistintamente, sempre e cada vez mais. Por quê? Porque temos uma frase, por exemplo, que supre, que mantém todos os nossos entendimentos, como por exemplo, quem tudo espera sempre alcança, ou seja, quem espera alcança as coisas. E, na verdade, o Sponville vai dizer que é totalmente o contrário, que só alcança as coisas e a felicidade quem nada espera. Ou seja, ele faz uma inversão com a questão da esperança. E dessa forma ele vai dar o nosso primeiro conceitinho básico para a gente concluir. Que a esperança frustrada, que da esperança frustrada, não realizada, nasce uma tristeza extrema, gigante, agoniante. Então, já deve ter ficado claro para vocês que a esperança é um mal, é uma pedra no caminho da nossa existência. E qual seria
Então, se a esperança é o mal, é a pedra no caminho da nossa existência, o que nos faz sofrer, o que nos salvaria? O desespero. Aqui, ó, desespero. E o que significa, então, o desespero? Nós vamos explicar ele, mas antes da gente entrar no desespero, no que seria esse desespero, vale lembrar que esse desespero não é o estado original das coisas, não é o estado original do ser, da essência do homem. Por quê? Porque ele sempre pressupõe uma forma prévia de recusa ou de falta. Como assim? Porque sempre aparece em nós a esperança primeiro, não o não esperança. E desespero leia talvez como não esperança. Nós temos dentro de nós essa questão do desespero. Talvez pelo que eu disse lá anteriormente, pela condição nossa de sociedade judaico-cristã. Somos oriundos do cristianismo e o cristianismo tem a esperança. Mas esperança do quê? De um mundo melhor, de uma vida pós-morte. Então essa é a esperança judaico-cristã, uma vida melhor pós-morte. Então isso é da essência nossa. E o Luiz Ponville vai dizer que talvez o desespero não seja essa condição inicial. A condição inicial é a esperança. Ele diz que nós devemos, e se ele disse que a esperança ela é um mal da nossa existência, nós temos que buscar a redenção, a nossa salvação. A salvação não é a esperança, é o desespero. Então o que é o desespero? É você não ter, é você não desejar a espera das coisas, ou a espera pelas coisas. Ou seja, o desespero é uma ação humana e é o início da ideia, é o começo da ideia de felicidade. Mas uma felicidade como salvação, como redenção nossa. Vocês lembram da história, talvez, da fênix mitológica, que se acaba em cinzas e volta do nada? Ou seja, quem nada espera é que tudo alcança. Não quem sempre tem esperança é que vai alcançar as coisas. Esse é o pensamento do Sponville nessa questão da felicidade. Então, o Sponville, para que ele vai começar a construir, isso que eu quero que vocês entendam, construir uma ideia para mostrar como podemos ser felizes sem ter esperança nas coisas. Ser felizes pelo desespero. Dessa forma, está ficando claro que o Sponville está mostrando para nós que a esperança prende o homem num futuro que ainda não existiu, num futuro não realizável. Ou seja, o que nós chamamos de platonismo. No platonismo, eu tenho um vídeo sobre platonismo, procure aqui embaixo no meu canal, que eu explico toda a sistemática inteira do platonismo. O platonismo é quase um cristianismo. Platão diz que o mundo real não é o mundo que nós habitamos, o mundo real é o mundo dos deuses, é o mundo da ideia perfeita. O cristianismo vai dizer quase igual, que o mundo, existe um mundo melhor que o nosso mundo, que é o mundo de Deus. E quando nós morrermos, nós vamos habitar esse mundo perfeito. O Sponville está dizendo, não. Esse desejo, ele me falta. Essa felicidade, ela é ausente. Eu quero viver a felicidade agora. Eu não quero esperar por ela. Então ele diz que esperança é isso. É esperar por algo, talvez, que não seja realizável. Para isso, o Sponville vai dizer que o desespero, então, deve ser entendido como um estado neutro das coisas. Ou seja, é o ponto de partida, é o grau inicial, é o marco zero da esperança. De uma esperança sem futuro. Como assim uma esperança sem futuro? É uma esperança e um desespero pelo presente, pelo tempo do agora, do aqui agora, do hoje. Ou seja, a hora que ele fala sobre esse desespero, ele está desenvolvendo um tratado, ou quase que um tratamento, se quiserem assim, mas não um tratamento e um tratado visando a morte, tal qual o platonismo e tal qual o cristianismo. Mas um tratado e um tratamento não de uma doença mortal, como eu disse, né? Como se a vida fosse uma doença mortal, com tempo para acabar. E aí a gente não pode ser feliz em vida, só em morte. O Sponville vai dizer que não, a felicidade é aqui, é agora, sem esperar, sem idealizar no futuro. E dessa forma, ele trata então a questão da felicidade como a saúde da alma.
não como a doença do corpo. Vocês estão me entendendo? O platonismo e o cristianismo quase que mostram que a felicidade não existirá para o corpo, apenas para a alma. O Sponville está dizendo que não, a felicidade deve ser algo de agora. Então a nossa alma deve estar feliz desde já. É um tratamento ou um tratado para a felicidade da nossa alma aqui, agora, enquanto podemos aproveitar, enquanto sentimos isso. Não num outro mundo, num porvir ou num futuro idealizado ou idealizável que talvez não ocorra, porque ninguém voltou para dizer se o cristianismo tinha razão, se o platonismo tinha razão, se o espiritismo tinha razão. São todas vertentes de um futuro idealizável. O Sponville vai totalmente contra isso. Então, ele empurra o homem, o desespero deve empurrar o homem para viver o aqui, agora, o hoje. Mesmo em meio a tristezas e tormentos que nós temos no dia a dia. Então, como ser feliz em meio aos tormentos e às tristezas do dia a dia? O Sponville vai tentar nos mostrar que nós devemos, como eu disse, aproveitar o hoje. Então, uma frase que a gente conhece, muitos talvez conheçam, e tem ela em vários filmes, que ela carpe diem, aproveite o dia, aproveite o hoje. Os indianos vão falar também dessa frase através do termo maktub, onde tudo está escrito. E você tem que apenas viver. Se a gente for assistir o Rei Leão, está lá, Hakuna Matata, é lindo dizer. Ou seja, aproveite o agora, esqueça o depois. Embora o Hakuna Matata, em suas últimas consequências, não é muito razoável, mas a gente deve viver o hoje. Por quê? Porque a gente deve buscar a nossa salvação. E essa salvação que nós podemos e devemos procurar, ela está no desespero. Ela é inesperada. A gente não devemos esperar por algo que vai, está escrito nas estrelas. Olha, e tem uma frase que ela é muito difícil de ser entendida e interpretada. Eu estou dizendo sobre o André Comte Sponville, o que ele pensa. Toda vez que você fala assim, eu serei feliz se Deus quiser, você está esperando uma felicidade fora de você. O Sponville é meio contrário a isso, se vocês estão me entendendo. Então, para que a gente seja feliz, ele vai recomendar o desespero. E esse desespero existe em 3 passos, ou existe, como ele fala, 3 níveis do desespero. Quais são esses 3 níveis, para que a gente entenda? Bom, o primeiro nível, que ele chama de desespero descritivo, talvez podemos encarar como a primeira verdade santa. Se a gente está falando de salvação, estamos falando de algo que é santo. Então a primeira verdade santa que todos devem buscar para essa felicidade em desespero, não na esperança, essa primeira verdade santa é que tudo que nós vemos no dia a dia é dor. Ou seja, o nascimento é uma dor, a velhice é uma dor, a doença é uma dor, a morte é dor, a separação que nós temos das pessoas que nós amamos, ela é dor. Ou seja, tudo que nós desejamos antes de ser realizado é um processo de dor. Então tudo é dor. A primeira verdade santa é que tudo é dor. A segunda verdade santa acaba por nos expor o que ele chamaria de, que não importa muito, desespero etiológico. Vai tentar investigar quais os motivos da dor, quais as causas do sofrimento. E vai dizer que as causas do sofrimento e dessa dor é a esperança por algo melhor. É a esperança em que as coisas mudem, que as coisas melhorem. E se a gente ainda quiser falar um pouco sobre a parte espiritual, o Buda vai chamar isso de sede. Nós temos uma sede e precisamos matar essa sede, como o exemplo que eu dei da água. Ao matar essa sede, nós deixamos de sofrer. Nós deixamos de ter a ausência das coisas, né? E para isso, eu vou ter que pôr aqui um esqueminha, porque senão eu vou esquecer como é que está previsto aqui. A terceira verdade santa, a primeira verdade santa é que tudo é dor, e essas coisas de que a gente está falando de que tudo é dor, pode ser equiparado a uma sede, essa é a segunda verdade santa, ou seja, esse desespero etiológico funciona como se fosse uma sede, e isso é o que é? É a gente analisar a causa da sede. A causa da sede
é a ausência da água. Então, a ausência das coisas nos traz a dor. Então, se a gente fizer o desespero, a gente não vai passar por ela. E vai terminar na terceira verdade santa, que é o desespero programático. Ou seja, se a gente sabe que a origem da dor, que a primeira é a água, é a sede, que é a segunda verdade, então a gente vai deixar de sofrer quando nós não temos sede, quando nós tomamos a água, no caso que eu disse. Mas e se nós pudéssemos viver sem água? Se nós pudéssemos viver sem água, se nós não sentíssemos a falta da água, nós estaremos na plena execução do desespero. Assim a gente não precisaria da ausência ou da esperança para poder realizar os nossos problemas e assim ser felizes. Então, que a gente sabe que a marca, o desespero, então acaba sendo um medo que nós temos pela ausência de suprir esses desejos. Dessa forma, o Sponville nos mostra que a esperança talvez seja a grande vilã da humanidade. Talvez porque é a opinião dele. Não pensem que eu concordo em tudo com isso. Mas o Sponville nos diz que a esperança talvez seja a grande vilã da humanidade. Então, se ela é a vilã, a gente abandonando a esperança, vamos viver mais sabiamente. Ou seja, a sabedoria vai ser uma condição do homem para viver bem, para a existência. E se a gente sabe que para ser feliz a gente deve abandonar a esperança, então devemos abandonar a esperança e viver em desespero, em não aguardar por algo que nos falta. Dessa forma, ele nos informa que é um papel da filosofia enxergar esse desespero. Enxergando esse desespero e ver que a gente pode ser feliz mesmo na ausência, na falta das coisas, nós vamos ter uma vida prudente e uma vida sábia. E assim seremos felizes, mesmo nos faltando algumas coisas que de fato não vai fazer falta para mim. E o Sponville entende isso porque ele mostra que todas as grandes promessas da modernidade, como a emancipação social e política do Karl Marx, como a liberdade, igualdade, fraternidade do iluminismo, como a emancipação individual do Kant, que é o processo de iluminação, ou o progresso científico do final do iluminismo, do desenvolvimento da ciência, ou seja, todas as promessas da humanidade falharam. E nós não continuamos sendo felizes. Por quê? Porque esperávamos alguma coisa, tínhamos esperança nesses grandes balaústres, líderes mundiais, e todos falharam. Então, se a gente deixar de esperar por alguém, deixar de esperar por salvadores, nós seremos salvos para a nossa própria vida no aqui, no hoje. Então, o sábio, ele mais age do que espera. Ele mais faz acontecer com as suas ações do que espera as ações de outras pessoas. Então, é feliz aquele que espera menos, aquele que deseja menos, ou que deseja o que está realizado, não o que pode ser ainda realizado. É como se a gente despertasse de um sono e que a gente sabe que no sono, na hora que a gente acordar, aquilo que tínhamos no sono não existe mais. Então, eu faço outra pergunta. É possível ser feliz? Sim. Como? A partir de um desejo apenas sobre as coisas que eu já possuo, não sobre as coisas que eu não possuo. Ou seja, se eu tenho um carro que não é de último modelo, não é zero, e eu consigo ser feliz com aquilo que eu tenho, ele me basta. E eu sou feliz. Mas se eu fico todo dia acordando que eu preciso, que eu desejo, que eu só vou ser feliz tendo um carro novo, um carro mais potente, um carro melhor, eu posso ter minhas expectativas frustradas se eu não conseguir suprir esse desejo. E aí eu vou sofrer e eu não vou ser feliz. Por quê? E tem um outro problema, aliás. Porque a hora que eu conseguir comprar esse carro novo, o meu desejo, ele praticamente foi satisfeito. E eu não vou mais ser feliz com ele. Eu vou querer agora um outro carro, ainda mais novo, ou ainda mais potente, ou ainda mais caro. Então vira um círculo vicioso de desejos. Se você está contente com aquele primeiro, ótimo. Você não entra nesse círculo vicioso de toda hora achar que tem que trocar de carro. E toda hora ter um carro novo. E principalmente para mostrar para os outros e que você vai ser feliz apenas dessa forma. Eu dei o exemplo do carro, mas pode ser um celular. Se você quer a cada 6 meses ter um celular novo,
você nunca está feliz com o que você tem. Você está feliz na falta. Ou seja, só se eu tiver um modelo XYZ eu vou ser feliz. Aí eu compro o XYZ, eu não quero. Eu quero o KWH, o sei lá o que, não importa. Então o que o Sponville vem é denunciar que a gente deve deixar de ser feliz na ausência. E sim, devemos ser felizes baseado na presença. Por quê? E encerrando já, ele vai dar a solução para nós, que dessa forma, então, nós conseguimos fazer o que ele chama de felicidade em ato. O que é felicidade em ato? Felicidade em ato é, se não, o próprio ato de ser feliz com o que eu tenho, ou seja, desejar o que eu tenho e o que eu tenho feito atualmente. Ou seja, eu não desejo pela falta das coisas, pela falta dos atos, pela falta das ações. Eu sou feliz sendo o que eu sou, tendo o que eu tenho, agindo como eu ajo, não na falta. Ou seja, é como se eu aproveitasse as coisas agora. Eu estou sendo feliz agora dando uma aula. Eu não vou ser feliz na aula de segunda-feira. Eu vou ser feliz na aula de hoje. E isso vale para nós no dia a dia como? Ser feliz, por exemplo, numa segunda-feira ensolarada ou chuvosa, onde você não tem nada para fazer. Eu sou feliz agora. Eu não preciso esperar a sexta-feira para ser feliz. Ou eu sou feliz agora em tempos de pandemia, isolado dentro da minha casa, longe dos meus amigos. Eu posso ser feliz agora. Isso é ser feliz em ato. Não apenas ser feliz em potência, em possibilidades, na falta. Eu só vou ser feliz na hora que voltar às aulas. Como um professor, eu só vou ser feliz dando aula dentro de uma sala com 40, 30 alunos. Não, eu posso ser feliz agora em ato, dando uma aula online. Eu tenho que fazer isso. Isso me torna um sujeito feliz e isso é felicidade em ato. Ou seja, isso é um movimento que o Sponville cria para entendermos que isso, dessa ausência que nós temos das coisas, não pode gerar infelicidade em nós. É o contrário. É isso que deve nos fazer felizes com o que nós temos, com o que nos é possível hoje. Por quê? Porque ele é um abandono das falsas esperanças. As esperanças, elas podem não se realizar. E quanto mais a gente desejar e mais a gente esperar, isso tem um pouco de estoicismo. Eu já falei sobre isso em outras aulas e numa série também no Facebook sobre felicidade. Isso é um pouco estoico. Ser feliz com o que eu tenho, com as coisas que me são úteis e necessárias, e não com as coisas que não são úteis e nem necessárias. Eu sei que isso é um caminho difícil, doloroso, sofrido, mas esse é o papel dos filósofos, de quem pensa. E quem mais pensa são os que menos sofrem, os que refletem. E aí talvez não precise muito para ser feliz. Encerrando então, concluindo, o que é isso, então, essa felicidade desesperadamente? É uma compreensão que nós temos que ter positiva do desespero, desse desespero separado. Não é tristeza, não é renúncia, não é resignação. É uma proposta prática e sábia de que nós não devemos esperar ter tudo na nossa vida. Por quê? Porque existem grandes obstáculos a essa aquisição de coisas. Dessa forma, se a gente jogar a felicidade apenas dentro da esperança, eu tenho esperança de um mundo melhor, eu tenho esperança que a humanidade vai mudar depois dessa pandemia, não vai. Não espere muito que nós vamos nos decepcionar. Então, dessa forma, quando eu não coloco a minha esperança a minha felicidade dentro da esperança, dentro do desconhecido, visando apenas o futuro, eu posso ser mais feliz. Então, eu devo colocar a minha esperança onde? Nos atos do presente, no aqui, no agora, em tudo que está sendo realizado agora. Ou seja, essas esperanças, como eu disse, de um mundo melhor, talvez não existam e elas podem nos frustrar. Nos frustrando, nós sofreremos mais. Por quê? Porque os nossos desejos não serão realizados. Então a felicidade em ato, ou o ato da felicidade, se quiserem usar dessa mesma forma, que a gente consiga fazer com que as nossas ações, ou as nossas práticas, ou o nosso agir atual, momentâneo, do agora, seja suficiente e necessário para aproveitar essa vida que a gente está vivendo, para gozar de boa forma
física, mental, e mesmo quando a gente estiver doente, hein? Tem que dizer isso. Por quê? Porque a gente não tem que ter muito o que esperar e nem muito o que temer do futuro. Eu tenho dito, nesse período de pandemia, que talvez seja o ano da gente se levar um pouco menos a sério. Não esperar muito de grandes realizações. Por quê? Porque o mundo pode acabar a qualquer momento. E se você tentar realizar e ficar sempre esperando, guardando para amanhã, a gente talvez não consiga realizar tudo isso. Então, talvez nos levando menos a sério, a gente aproveite mais o aqui e o agora. Carpe diem, né? Então, o que seria o sábio? O sábio é quem não tem muito a esperar, a quem não tem muito o que aguardar. Por quê? Porque ele tem poucas esperanças. Ele tem, sim, desespero. Ele vive agora. Não ter esperança não quer dizer que você não vai viver a vida na sua plenitude. Você vai, aliás, você está vivendo agora. Então, para ser plenamente feliz, enxergue a sua vida e veja que não lhe falta nada. Tem muitas pessoas com condições muito piores do que a nossa. Então, para ser plenamente feliz, a gente deve enxergar que não nos falta nada. Nós estamos num período de desespero, ponto zero da esperança. O que vir daqui para frente é o lucro. E isso talvez nos faça ainda mais felizes. Por quê? Porque se atualmente eu enxergar que não falta nada, daqui para frente é festa, mano. Ok? Então, encerrando, o Sponville vem nos dizer isso. A felicidade, desesperadamente, não é um desespero de se tirar os cabelos. É em não esperar o que me falta. Ser feliz aqui, agora, hoje. Ok? Espero que todos sejam felizes hoje, não apenas porque é sexta-feira, façam o mesmo na segunda e saibam todos ousar, ok? Até mais, obrigado.